E aí, pessoal, a gente começa aqui mais um episódio do nosso podcast Pra Toda Obra, um podcast em parceria da Audicred com a Castro Lima, na pessoa da Daniara. E hoje a gente recebe aqui, além da Dani, que vai se apresentar aí novamente, dois convidados muito especiais. Primeiro, o Yuri, da Real Contabilidade. Hoje ele está pedindo música, é o terceiro episódio que ele grava conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado, Danilo. Obrigado, Dani. Obrigado mais uma vez por você dar um espaço para vocês aqui, para a gente trocar um pouquinho essa ideia, né, de tentar levar conhecimento, né, essa escola nossa que a gente faz. Agradecer a presença do Caio, conhecendo ele hoje pessoalmente, pessoa que tem muito conhecimento a agregar. Sou fã, viu? Já vou adiantar aqui. Né? É todo mundo. É todo mundo. Tia tal homem aqui. Porque eu acho assim, o Caio, eu conheço, acompanho de perto o trabalho que o Caio faz, e isso tem me ajudado muito. Eu falo assim, ele não vê isso, é um trabalho que ele faz e não vê, sabe? Mas isso tem ajudado muito. Essa nova remessa de profissionais da engenharia, essa galera mais nova que compra o curso dele, que entra tentando entender, buscando conhecimento, né? Eles já chegam dentro do escritório para a formatação de uma pessoa jurídica bem mais amadurecido. Eles chegam amadurecidos ali, eles já chegam com a ideia do que eles têm que estar fazendo. E isso é bom, porque você, assim, lógico que a gente está ali para sempre orientar, falar o que é melhor ali para eles, mas quando a pessoa ela consegue compreender o que é o melhor para ela, o que você tem para oferecer, isso ajuda demais. Então, assim, tende a profissionalizar muito o mercado. Eu acho que é o que a gente está todo mundo está buscando, né? Você está a terceira vez aqui pelo seu conhecimento. A gente é que fica grato de poder ouvir, né? A gente brinca, o contador das estrelas, né? Só os construtores. Ele não pede música quando vem pela terceira vez. Ele faz dancinha. Dancinha. Quem vem pela terceira vez tem que fazer dancinha. Acaba com a credibilidade. Aí acabou comigo. Não, é um momento. Você já apresentou o nosso outro convidado hoje, né? Você já falou tudo, acho que é o que a gente sente. Uma ponta do que o Caio faz, ele fica sabendo. O restante, aquilo que ele faz com que o mercado imobiliário cresça, que ele transforma novos profissionais, acho que você não tem nem noção do bem que você está fazendo para o mercado. Vou deixar a Dani apresentar o Caio aqui, né? Não, vou deixar você ser melhor nisso. Então, Caio, seja bem-vindo. Como é que falamos? Já estamos no nosso segundo episódio com a sua participação. A gente fica muito feliz com a sua disponibilidade, né, de estar transmitindo um pouquinho mais de conhecimento, né, além do que você já entrega nas redes sociais, além do que você já entrega no seu curso, né? E o que a gente está pensando aqui nesse episódio hoje, o Yuri, é um pouco do que você falou. É aquela transição de quem começou na aquisição de terreno e construção, está querendo crescer, está querendo começar a incorporar de que forma técnica que a gente vai fazer uma estruturação para esse negócio. Eu acho que a nossa conversa hoje vai ser bem técnica, vai ser em cima disso, né? Mas deixar o Caio se apresentar aqui mais uma vez e daqui a pouco a gente começa com isso. Obrigadão, é um prazer estar aqui de novo. Muito bom da gente falar do mercado imobiliário. E hoje, no outro episódio, eu acho que eu falei muito. Então, dessa vez, agora eu estou aqui muito para aprender também, para a gente trocar mais ideia e tudo mais. Hoje a Dani que vai comandar aí. Não, eu tô aqui para aprender. Tô com dois feras. Até puxando um pouco o que o Yuri falou em relação a quando eu comecei mesmo como empreendedor, né? Eu tinha trabalhado antes como funcionário e tudo mais, mas quando eu comecei como empreendedor, uma das coisas que eu menos gostava no meu mercado era a pouca profissionalização do pessoal que estava atuando. Principalmente para a construção individual, você via muita gente muito frágil de conhecimento. Então, eu acho que o mercado inteiro era muito pior do que é hoje nesse sentido. Eu fico satisfeito de ouvir isso, porque realmente é um dos objetivos da produção de conteúdo, e eu falo muito sobre o shopping center. Cara, o McDonald's não acha ruim quando o Burger King abre do lado. Uhum. Porque ele vai atrair mais gente para aquele mercado, vai atrair mais público qualificado. O cara quer comer sanduíche. Você tem vários lugares bons de sanduíche, ele vai lá e fala, não, vai ter vários lugares bons. A mesma coisa eu falo do mercado imobiliário. Se a gente tem vários construtores, vários incorporadores preparados, bons, cara, o mercado imobiliário fica atrativo. A experiência de comprar imóvel é menos traumática, a experiência de negócio. Então, quanto mais gente preparada tem no nosso mercado, é ganha-ganha, é bom para todo mundo. Eu fiz administração, Dani, uma das poucas coisas que eu lembro, né? Que o resto eu aprendi na prática. É isso que você falou. Sempre onde tem um McDonald's, tem um Burger King. Isso se chama cooptação.
Não é A concorrência. farmácia também é desse jeito. Traz um cliente, cara, não gostei do McDonald's, eu vou comprar no Burger King. Não gostei do Caio Lobo, eu vou comprar da Daniara. Concorrente. E tá tudo certo. Quanto mais pessoas nesse mercado, quanto mais pessoas qualificadas, mais gente comprando casa, mais gente comprando apartamento, mais gente financiando e mais nosso mercado vai desenvolvendo, né? Profissionalizar é muito importante, porque o pequeno construtor ainda tem a ideia de copiar o projeto do vizinho, o pequeno construtor, ele copia, foi bom, ele vai e faz igual em outra região, não dá certo, que foi um bate-papo que a gente falou com relação à incorporadora, né? O mesmo projeto que você leva para outra região não dá certo. Então, o pequeno construtor tem muito disso. Se a gente conseguir profissionalizar, ele não vai copiar, ele vai estudar o mercado que ele está entrando, e assim ele deixa de ser concorrente e vira mais um produto naquele local que ele está. Se ele não agrada um, vai agradar o outro. E todo mundo come uma fatia do bolo, né? Todo mundo fica feliz, vamos dizer assim. Até o próprio mercado imobiliário fala, cara, a transação foi ok, eu não tive traumas naquela compra, ela vai falar para mais pessoas se sentem à vontade em pegar um financiamento. A gente escutava muito, cara, vou pegar o financiamento, vou me endividar por 30 anos. Hoje a gente já tem uma visão diferente, cara, é uma alavancagem barata. Sim. Eu tô pegando um recurso barato, tô conseguindo antecipar meu sonho, tô conseguindo antecipar a minha estabilidade familiar, e tudo porque o mercado vai ficando mais profissional. Então, eu acho que é muito isso, essa ideia do ganha-ganha e do profissional. Né? Bom, eu só te dar uma coisa, eu concordo plenamente. Eu acho assim que o nichar, né? Até nos episódios anteriores falaram muito disso, né? Do nichar. Um dos grandes motivos que nós fizemos isso no nosso mercado, no nosso modelo de negócio, que é o mercado contábil, foi por conta disso. Porque nós víamos que tinha pouca entrega, assim, do ponto de vista profissional e prejudicava muito. Então, assim, quando eu comecei o escritório, vamos falar assim, há 12 anos atrás, eu recebi muito PJ traumatizado. O que é o PJ traumatizado? É o cara que pegou uma grande obra para fazer, né? Vamos supor, a Brasal terceirizou para ele uma perfuração de laje. E ele chegava lá e falava assim, cara, quase quebrei, por quê? Porque por questões pequenas, contábeis, eu não conseguia atender aquilo que a Brasal me exigia em contrato. Nem precificar certo o meu serviço. E nem precificar certo, porque eu não tinha esse amparo. Então, assim, eu acho que a importância de você nichar tem muito disso também. É que você começa a entregar um serviço de melhor qualidade, obviamente, né? Você entrega um serviço com melhor qualidade, obviamente o seu cliente, ele vai ter uma experiência melhor. Então, assim, lógico que a gente não, assim, todo mercado, e acho que ainda mais no meu mercado, que é um mercado de recorrência, que é a carteira de clientes nossos, né? Você tem um churn ali, vamos falar assim, você não tem jeito, você tem que tentar administrar aquilo ali. Mas eu vejo hoje muito, né, da saída que nós temos ali hoje de clientes, é muito por questões mais de perfil. Né? O cliente ele não adaptou ao que a gente tem ali hoje como uma cultura de ensino mesmo, de estar tentando levar o cara para uma outra ótica para a contabilidade, voltada para o negócio dele como um todo, sabe? Então a gente vê que hoje é mais a questão de perfil mesmo, de adequação. O cara ele tem aquela lógica antiga da contabilidade ainda. É aquele cara do interior que fala assim, tive um problema, vai lá no contador, o contador resolve. E não é bem assim, né? O contador antigamente, né? Quanto que deu? Você quer que deu quanto? Aqueles memes, né? O engenheiro, 2 mais 2 é quanto? Você não, põe 5 que dá conta. O contador assim, quanto você quer que dá? É mais ou menos esse aí. Rapaz, esse quanto que você quer que dá, eu acho que... É perigoso. Mas quando entra não só perigoso, mas trava até o crescimento desse cara, né? Porque o quanto que você quer que dá, eu não quero pagar nada. Mas, acho que essa é a resposta de 99,9% dos seus mas clientes. Mas o pequeno construtor, ele acha que ele sonegando imposto, não pagando imposto, ele está ganhando. Ele não consegue ver outra perspectiva. Ele não consegue imaginar algo, uma alavancagem, que aquele imposto pago certo, a empresa pode... Eu não sei como fala na parte contábil, ela pode dar mais credibilidade no banco. Quando você chega com a contabilidade certinha, é totalmente diferente. Sim, mas é muito cultural isso, é que nós estamos falando. É a mudança de comportamento, assim mesmo. Mas a contabilidade é difícil demais. Então, assim, a contabilidade ela era muito, muito técnica. Toda a vida foi muito técnica. Então, era aquele negócio muito fechado. Você tinha o próprio contador, ele tinha um cabresto aqui que não permitia você sentar com o seu cliente e mostrar uma outra ótica do imposto para ele. Falar assim, cara, esse imposto aqui, estrategicamente,
ele tem isso e isso de benefício para você. Vou aproveitar vocês dois aqui e vou montar um modelo de negócio. Eu tô com o papel e a caneta na mão. Eu também tô aqui, ó. Como começar? Então vamos lá. Eu fiz muita casa com recurso próprio, muita, né? Umas 10, só o tanto que eu fiz. Ah, mas tá ótimo. Fiz aquisição e construção, mas tudo na PF. Pagou imposto? Agora, paguei. Ah, então Meu tá. contador aqui, ó. paguei o imposto, ganho de capital. Mas agora eu preciso amadurecer minha empresa. Eu quero sair do... Como é que fala? Das unidades individuais. Eu quero ganhar escala. Caio ensina muito isso, mas eu quero ouvir da parte técnica também. Como é que é aquele cliente que chega lá com essa mesma dor? Qual que é o primeiro passo que esse cara precisa fazer? Como é que é a estruturação da empresa desse cara? O que esse cara precisa ter? Como é que nós vamos começar esse projeto de querer pegar crédito no banco para querer ganhar em escala? Primeiro passo. Aí eu falo muito de intenção. Eu gosto de falar, o primeiro passo é esse, decidir. Eu quero criar escala? Quero. Então eu tenho que entender que meu business é outro. Meu business é escala. Meu business não é fazer 2, 3 casas por ano, girar ali e fazer mais. Eu preciso criar escala. E a gente começa muito pela organização. Aí eu acho que o Yuri vai conseguir falar muito pra gente. Primeiro passo. Eu preciso parar de entender a pessoa física como um gerador de renda, acho que não é nem só no Brasil, né? Mas eu acho que de forma geral criou-se a figura clara, o que é CNPJ e o PF para entender. A pessoa física é uma pessoa para as coisas pessoais e a pessoa jurídica para gerar aquele fomento da renda ali para o meio empresarial. Então, o primeiro passo é ela entender. Se eu vou para a escala, eu preciso partir para a pessoa jurídica. E quando eu vou para a pessoa jurídica, o primeiro passo é eu abrir o CNPJ e procurar nosso parceiro contador. Bater lá, né? Yuri, esse cliente que saiu do aquisição e construção, que saiu das casas individuais, ele já tem CNPJ? Como é que funciona isso? Como é que é na prática lá para você? O primeiro passo do Caio é eu querer. O cara já quer. E agora? Na técnica? As duas informações, elas casam. É aquela história. No episódio anterior, vocês falaram muito, discutiram muito assim, a intenção, né? E o momento que o cara ele vai começar, é aquilo que você falou, ele tem dinheiro, então esse é um ponto. Ele não tem dinheiro, mas ele quer conhecimento, que eu acho que vale igual dinheiro, literalmente, entendeu? Então Conhecimento vale dinheiro. Vale dinheiro, literalmente. Então, o que acontece? Se eu não tenho capital, o cara que é da área da engenharia, ele vai atrás de investidores, naturalmente. Acho que a primeira questão, a gente precisa diagnosticar, e eu gosto de conversar isso muito com o cliente quando ele chega no escritório, ainda mais aquele cliente que não tem APJ ainda, porque aquele cliente já tem APJ e já é mais, assim, você vai só corrigir algumas questões de formatação ali para ele, né? De estruturação da empresa. Mas o que não tem é entender. É assim, você está em qual cenário? Eu tenho capital próprio, eu vou começar a alavancar com o meu recurso próprio. Não, eu tenho, assim, uma boa galera aí que eu já conversei com eles, estou estruturando o negócio, vou trazer eles como investidores. E aí sim você vai dar uma formatação correta para o negócio, né? Mas em tese, assim, quando a gente fala em escala, né, ainda mais na área da construção civil, nós temos que entender que a incorporação imobiliária hoje, ela fornece isso, né? E aí é aquela questão, né? Não é da noite para o dia. Um negócio, ele não se cria da noite para o dia. Existe um poder de maturação ali que ele precisa ser respeitado. Então, a gente fala muito assim, então você vai iniciar abrindo ali seu CNPJ, numa atividade de incorporação imobiliária, né? Casado ali, geralmente, com uma atividade de construção de edifício, né? Porque geralmente, não é todos os casos, mas geralmente boa parte dos incorporadores são também os construtores dos seus empreendimentos, né? Então, você vai começar ali. E, Yuri, vou trabalhar com investidores, vamos trazer esses investidores para dentro da pessoa jurídica. Tem formas de você fazer isso, estruturar isso dentro daquela legislação, para dentro do que a Receita Federal espera que o contribuinte faça, entendeu? Não é simplesmente pegar o dinheiro, ir lá e jogar na conta da pessoa jurídica e depois de vender todo o empreendimento, devolver para a pessoa. Isso não vai te trazer benefício, isso não vai dar credibilidade para o que você quer, que é alavancar, quer que você apresentar para o analista da Caixa, que é técnico da área financeira, o que você faz, né? Ele vai pegar o seu balancete e vai enxergar ali como que a sua rotina, como é que funciona o seu método de trabalho. E ali ele consegue diagnosticar se você simplesmente tem um store de caixa, porque ele fica visível, né? A gente brinca assim, na contabilidade não tem muito... Por mais que o povo fale que o contador faz milagre, né? Você quer que dá quanto? Mas, assim, tem situações que, eu falo assim, quando você pega um profissional que é da área, pega um balanço, você consegue entender
o que ocorre nos bastidores daquela empresa. Por algumas contas, estruturações de contas contábeis. O analista não é diferente. Ele vai entender aquilo ali. Então, ele sabe se a pessoa tem esse capricho, tem essa vontade de fazer a estruturação correta, ou simplesmente ela, vamos falar assim, a gente brinca assim, toca na tora mesmo. Agora, voltando um pouquinho na questão da intencionalidade. Decidi que eu quero ter uma incorporadora, uma consultora, trabalhar com mais escala. Primeiro passo, depois que eu decido, é entender que o perfil do meu empreendimento vai ser diferente. Só que eu não sou muito a favor da ruptura. Então, cara, beleza, eu estou ganhando ali, sei lá, 10 mil reais por mês, eu tiro para mim, fazendo algumas aquisições de terreno e construção e tal, e minha renda é essa. Então, você fala para eu parar com tudo e agora focar, eu falo, não. O que eu recomendo no primeiro momento? Abre o CNPJ, você precisa pagar as contas, precisa comprar o leite dos meninos, então continua ganhando aquela renda ali. Enquanto você vai ganhando essa renda, vai pensando na intencionalidade. Cara, mas meu plano para daqui para frente é conseguir migrar para o PJ. Então, tem algumas coisas que eu vou ter que continuar na PF. Outras eu já vou estruturando na PJ. Então, beleza, criei meu PJ. Aí eu recomendo os 2 quinais principais, de incorporação imobiliária e construção de edifício. Então, tem outros quinais, por exemplo, pela Caixa, tudo são aceitos também. Cara, vai nesses 2 que tem menos erro. Não tem erro, né? É os 2 mais Qual que é? Construção padrões. de edifício? Construção de edifícios e incorporação Tá imobiliária. anotando direitinho, Dani, pra nós abrir nossa empresa? Tudinho aqui, ó. O número eu não vou saber não, mas depois liga pro Yuri. Que Não, passa... eu tenho de cor. 43. 41 10 700, Aí, 41 20 400. Aí, já tá resolvido. Então, o primeiro passo é esse. Fiz a intenção, abri meu PJ já com o KNAI certo e eu tenho que começar a girar a empresa. Também não adianta abrir uma empresa, mas vou continuar rodando tudo na pessoa física. Eu tenho que começar a movimentar. Eu vou abrir uma conta PJ, vou começar a movimentar pelas minhas contas PJ, vou entender que a pessoa jurídica é separada da pessoa física. Eu lembro muito de antigamente, o cara começava a ganhar um dinheiro na consultora, ainda tem um pouco isso, ia lá e comprava a Hilux. Assim, o dinheiro da construtora, ele compra a Hilux pessoa física. Eu falo assim, cara, você já descaracterizou a pessoa jurídica. O dinheiro da pessoa... Aí compra na PJ. O dinheiro da pessoa jurídica é um e o da pessoa física é outro. São pessoas diferentes. Você tem que separar isso muito bem. Quando tem sócio é mais fácil, porque você não vai pegar dinheiro ali e falar, aí, seu sócio, como é que vai ficar? Então, quando tem sócio é um pouco mais... Mas principalmente quando a pessoa cria o unipessoal, ela cria ali para ela mesma, ela tem essa dificuldade de entender o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro dela. Então, começar com esse entendimento. E quando se tem já uma empresa... um CNPJ, manteria esse CNPJ ou abriria um novo para incorporação? Mas no mesmo segmento, Dani, você quer dizer? No mesmo segmento. Vai construir, só que vai alavancar. Eu vou colocar uma situação diferente que me aparece muito. O cara, sei lá, tem um McDonald's, uma padaria. Ele já fatura lá seus 2 milhões por ano. Agora eu quero incorporar. Se eu só mudar o meu KNAI e chegar lá na caixa para fazer o GERI, que acho que nós vamos chegar nesse assunto logo, eu vou conseguir fazer isso? Não. Tem que ter os KNAIs específicos. Aí o importa não é nem o CNPJ, você tem que ter o KNAI certo. Mas eu mudei o meu KNAI. Hã? Eu mudei meu KNAI. Não, mas aí considera como empresa nova. Por quê? Você não atuava naquele segmento de ocupação. O que o banco quer saber? Aí eu falo assim, a gente parar de querer olhar para o banco como um ser diferente. O banco é nosso primo emprestando dinheiro. O que ele quer saber? Cara, eu trabalhava com sanduíche. Agora eu vou construir. Meu sanduíche era muito bom, mas minhas obras vão ser boas? Então o banco vai olhar um pouco nesse aspecto. Fica, cara, o sanduíche do cara era sensacional, mas ele está começando a fazer obra agora. Vamos deixar ele rodar um pouquinho primeiro, só para ver se ele é bom de obra igual era na chapa, que depois que ele rodar um pouquinho eu vou ter mais confiança. Então o primeiro passo é esse. Cara, se seu KNAI era outro que não tem nada a ver com esses dois e com outros similares também que enquadram, você está começando uma empresa nova. Eu escuto muito o negócio, vou comprar uma padaria porque eu vou aproveitar o faturamento. Você não vai aproveitar nada. Então, assim, é melhor se você tiver começa uma empresa nova, que você não leva os passivos daquela. Eu pego muitos lá. Eu pego muitos no escritório. Meu tio tinha um supermercado, fechou ele agora tem 2 meses, eu quero aproveitar o CNPJ para me jericar. Aí, assim, isso era uma informação que eu não tinha, na época eu até fui atrás, na época eu pedi até o Robson, os meninos da SEG, para fazer uma ponte comigo com o pessoal lá dentro da caixa para mim ir atrás dessa informação, porque era o que eu não tinha. E aí eu conversei com um técnico na área lá na época, responsável pela análise de crédito GERI, que ele falou, Yuri, mudou KNAI ou mudou pelo menos 50% do objeto social, é caracterizado empresa nova. Quando ele fala do objeto social, mudou o sócio. Então, por exemplo, eu tinha um sócio, que era meu tio. Eu comprei a empresa, mudou, não tem mais meu tio, tem uma empresa não. Então é uma empresa nova. É uma empresa nova. Aí como que o banco enxerga isso?
Cara, eu tenho uma empresa ali, seja uma construtora. Eu tenho uma construtora rodando, mas o cara cansou, ele quer viver na praia agora. Ele está vendendo a construtora dele que já fatura. A expertise era de outro. Acabou. Exatamente. Aí você vai comprar a empresa dele, ele era dono ali de 100% do negócio, você vai comprar e virar dono de 100%. Como que o banco enxerga isso? A mesma coisa. Cara, mudou. Aí não é nem só a participação societária. Mudou mais de 50% da participação societária ou mudou a administração da sociedade, o banco vai enxergar como uma empresa nova. Então, por muitas vezes, vai valer mais a pena você abrir uma empresa nova do que comprar aquela empresa. Beleza. Eu abri meu CNPJ, eu não consigo crédito no banco de cara. Eu preciso jericar. Mas para jericar eu tenho que ter faturamento na minha empresa. Então eu tenho duas formas. Ou eu começo fazendo com recurso próprio, ou tem alguma outra forma de eu, sei lá, de eu prestar serviço para outras construtoras e isso vai contar para o meu faturamento ou não? Eu tenho... Sim, com certeza. Pode sim. Não é muito habitual, né, assim, mas tem sim. Tem as construtoras hoje que prestam serviço para outras construtoras, enfim, incorporadoras, e esse faturamento ele vai agregar para ele na análise. Só que o mais comum hoje, ainda mais assim no segmento de construção de casas, é nós termos a figura do investidor ali dentro, né? O investidor ele entra ali com o capital. O tal do investidor é difícil. Mas é necessário. Eu vou dar uma visão mas é necessário. Eu indico assim, começa pela família. Que aí o pessoal vai vendo. Esse investidor é custoso. É o FFF, família. Friends, Fools and Family. Você tem que começar por ali, porque quando você inicia, pelo menos quando eu iniciei a minha empresa, no início lá, você começa a falar, o povo fala, é doido. Não vai dar certo. Não vou pôr dinheiro. E quando pensa em colocar alguma quantia, aquela quantia não vai resolver seu problema. Então, é seu pai, é seu irmão, é seu primo, é seu tio que vai investir em você, porque... o se der errado, seu network local ali, né? Vamos falar assim. Porque os amigos vão vir depois que vão vendo o seu crescimento. Que aí fala assim, não, mas cara, tem muito do que o Caio falou, daquilo. Dani, mas tem muito do que o Caio falou. Às vezes é o cara que já fez dar certo lá na PF. É o cara que já vem com histórico. Então, assim, ele já tem um grupo ali. Eu vou falar, por exemplo, a minha empresa hoje, eu tenho ela há 12 anos, mas com a composição que a gente tem hoje, tem 3 anos. Assim, com outro sócio e tudo mais, a gente não teve dificuldade nenhuma. Abrir empresa hoje. Você vai ter dificuldade amanhã? Não, amanhã eu consegui. Por quê? Porque eu já sabia fazer. Eu já sabia o caminho. Aí você vai falar assim, mas o povo tá te prestando dinheiro. Ninguém sabia quem era eu. Se não fosse meu pai, nessa época eu não tinha nem produção de conteúdo. Eu falo assim, eu já tinha o conhecimento. Mas eu não tinha dinheiro, eu preciso passar o chapéu, eu preciso de dinheiro. Mas o pessoal já sabe que eu sei, assim, eu comunico que eu sei. Então eu falo assim, dica para quem está falando, é traumatizado com o investidor e tudo mais, é entender o lado do investidor. Aí eu falo muito, primeira coisa, a gente tem que começar, administração de obra é um negócio bom, contribui no faturamento, tudo mais, isso para quem é construtora, para quem não tem outras prestações de serviço que vai entrar ali e tudo mais. Entra, mas acaba sendo um valor menor. Porque, por exemplo, você ganhar 2 milhões de administração de obras, você tem que pegar um volume de obra menor. Às vezes você faz uma casa em condomínio fechado, você já fatura 2 milhões. Sim. Muito mais simples. Muito mais simples. Mas você fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa casa, eu preciso estruturar. Aí a gente começa a abrir. Eu gosto muito, depois o Yuri podia falar um pouco para a gente sobre SCP, SPS, essas figuras, mas eu gosto muito de usar SPE nesse tipo de caso. Qual que é a diferença de você pedir dinheiro para o empreendimento e de você ter um empreendimento e convidar a pessoa para participar daquilo? A diferença é no tanto que isso está bem formatado. Por exemplo, se eu chego para o empreendimento, vou fazer aqui 6 casas, vou precisar de, sei lá, 2 milhões de reais, eu estou oferecendo cotas aqui de 50, de 100 mil, de alguma coisa, a gente vai fazer uma estruturação via SCP, o prazo de obra é tanto, o prazo disso é tanto, está aqui o cronograma, está aqui meu custo de obra, está aqui o prazo que eu vou fazer, o preço que eu vou vender, com a avaliação do banco, que meu amigo que é engenheiro da Caixa já fez para mim a avaliação. Então eu já chego com tudo mais formatado, a pessoa ela não vai olhar, eu estou emprestando dinheiro para meu amigo, ela vai olhar, cara, eu estou sendo convidado para participar de um negócio. Então, das experiências que eu tive... Vou comprar o curso. É 2 coisas. Aí o segundo fator. Mas eu poderia investir, vamos falar, na IBM. E engraçado que a IBM ela pega dinheiro por SCP com o investidor. Eu poderia investir na IBM. Por que eu vou investir com você? Aí você vai falar. O prazo de investimento da IBM para esse mesmo negócio vai ser de 4 a 5 anos. Só que como eles têm um nome muito consolidado no mercado, eles estão te pagando mais ou menos metade da rentabilidade que eu estou te oferecendo. Quanto maior o player, menor a rentabilidade ele vai oferecer, porque é mais fácil para ele captar. Hoje eu ofereço menos do que quando eu comecei. Por quê?
eu não preciso abrir mão de tanto. Se eu tenho mais gente que confia em mim, que assim, viu que eu entrego, eu falo assim, quanto mais seguro é o negócio, menor é a rentabilidade. Então, o que você vai fazer? Nos primeiros negócios, é a hora de baixar um pouco a crista e abrir mão de rentabilidade. Sim. É você virar pro cara assim, cara, eu vou fazer todo o trabalho, eu vou fazer aqui e olha aqui, você vai ficar com a metade do lucro, da rentabilidade, você não vai precisar fazer nada. O cara assim, mas eu aqui, se eu for investir num CDI, eu vou ganhar 2%, se eu vou investir com você, eu vou ganhar 20%, 25%? Aí o cara fala assim, me fala mais sobre o negócio. Ó, a gente fez uma estruturação com o Yuri da SCP desse jeito, a gente já está com o projeto aprovado, vai ser assim. Muda o conceito. O que eu vejo de muita gente que me fala, tem dificuldade para atrair investidor. Por quê? O cara teve uma ideia. Eu gosto daquele povo. Não, tive uma ideia. É eu. Vou construir 6 casas, vou fazer um negócio aqui e vai dar tudo certo. Fala, que casa? Cadê? Onde que é essa casa? Cadê o projeto? Cadê tudo? Não estrutura nada, né? Não estrutura nada. A pessoa fala assim, começa com a preguiça que já repele o investidor. Então, a primeira coisa, fala, cara, eu já vim até aqui. Se eu já vim até aqui, eu vou até o final. A pessoa vê isso. Ela falou, velho, ele já fez o projeto, ele já arrumou o terreno, já tem uma opção de compra lá, só esperando para compra. Já está tudo formatado. Eu sou só um detalhe aqui. Comigo ou sem eu, ele vai fazer o negócio. Vai existir. Então, muda o jeito da gente trabalhar com esse investidor. Então, para quem está começando, por isso que eu gosto de bater na tecla. Você tem que ter 2 coisas, ou dinheiro ou conhecimento. Se você não tem dinheiro, meu amigo, aprende a fazer. Porque aprendendo a fazer, essas portas vão fazer. Você vai conseguir atrair dinheiro, né? Nossa. Beleza. Comecei a faturar. Comecei lá com meus investidores, estruturei minha empresa, eu tenho um faturamento na minha PJ. Só que agora eu quero alavancar ainda mais. Eu preciso pegar dinheiro, vamos usar a Caixa como exemplo, né? A gente tem o famoso Geric. Como é que eu vou conseguir bater na porta da Caixa e falar, Caixa, me empresta dinheiro? Como é que eu vou conseguir gericar a minha empresa? Bom, o Geric eu vejo ele muito hoje, assim... O que é Geric primeiro, né, na Por verdade? que pede imposto de renda da pessoa física? No Geric, no kit caixa, não. No kit caixa, não. Junto da documentação toda, ele pede do sócio proprietário. Sim. É para ver se não é gambira, né? Porque É às pra vezes ver se- o Porque a cara... pessoa física é tão ruim em relação Não é empresa. considerado na conta. Ah, na, tá. na conta que é feito do direito, não tem nada, não vai analisar a renda do cara, vai analisar. Quer ver só se o cara não é Eu peguei uma visão de um superintendente da Caixa esses dias. Você sabe por que é? Porque se der ruim, eu sei onde você tem patrimônio. Eu vou atrás de você. Agora, se eu não te conheço, como é que eu vou... Depois, se der ruim, como é que eu vou cobrar? Então, é uma prevenção de perdas também. Tá? Tipo, conheça o seu cliente. Mas o que é o Geric? Geric é um nome doido, né? Geric. Pois Geric, agora mudou, né? Agora é... o Guilherme vive corrigindo a gente, né? É análise de crédito, né? Que fala. análise de risco. Análise de risco, né? Mas assim... Mas esse nome pegou, ninguém vai tirar esse nome mais, não. Geric. É mais fácil, não. né? Porque até quando se fala Geric, a gente já... acho que todo mundo, até o leigo, já entende o que é. Já entendo. Eu até tive com uma das pessoas que participou ali da criação do Geric, eu ia até falar um pouco o antigo. Acho que foi em 95, depois do Plano Real, o Brasil entrou no Acordo da Basileia. Basicamente, é um acordo que tem que o banco ele analisa o crédito das empresas, das pessoas, de uma forma para aquela operação dele ficar robusta. Então, se ele faz tudo certinho, o banco, ele tem uma certificação ali da Basileia. Então, depois que os bancos começaram a fazer isso, aí eles têm mais acesso a dinheiro e tudo mais. Então, de 2000, foi o ano 99 para 2000, a Caixa criou esse departamento de análise de risco. Que na época criou o Geric, eles me explicaram lá, mas eu não entendi, porque era uma vinculação com o Siric, que era um negócio que tinha dentro da Caixa, eles acabaram pegou. Gestão de risco Caixa, não sei o quê, mas tinha uma vinculação que era gestão de negócio com o Siric, eles misturaram lá. Eu sei que isso pegou de uma forma... de letrinhas da Caixa. Eu sei que pegou de uma forma que não é o nome mais oficial, se entrar lá no sistema não vai ter Geric, mas todo mundo, dentro e fora da Caixa, vai continuar usando esse nome. Usando o termo, né? Ele porque pegou. batizou e ficou por Análise de aquilo ali risco todo Virou mundo faz. apelido, Geric né? é só na Caixa. É isso mesmo. E aí, o que eu preciso fazer meu Geric? O que eu preciso para aprovar meu crédito? A gente vai partir, assim, de um pressuposto Enquanto que o básico é o empresa, tá? faturamento, né? Então, assim, não adianta a gente entregar... a Caixa, ela fornece, né, para as contabilidades. Então, vamos pensar assim, o empresário ele vai junto a um gerente da Caixa Econômica Federal e fala, olha, eu quero fazer uma aquisição aí, fazer uma análise junto ao Geric, vamos falar assim, né? O que eu preciso? A primeira coisa, eu preciso mandar para a sua contabilidade um kit caixa, né? Então, esse kit caixa, ele vem para a contabilidade, geralmente ela envia no e-mail do cliente, o cliente encaminha para a gente, mas é todo preenchido esse kit caixa com base nas informações contábeis da empresa, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se você tem uma contabilidade
relativamente organizada, né? Vamos falar assim, vamos falar do cara que está iniciando, está começando a aprender, mas dentro do máximo possível você conseguir ter uma contabilidade organizada, com contas contábeis estruturadas, ou seja, deixar de pensar que na hora que você vai mandar um fechamento ali para a contabilidade das suas movimentações, que aquela documentação ela não vai ser transcrita por um demonstrativo contábil, ela vai ser transcrita por um demonstrativo contábil. A gente precisa levar aquilo ali para dentro, entende? Só que eu preciso mostrar de forma resumida para os analistas como que isso, porque eu não posso chegar com a documentação sua lá. E o que é isso? Basicamente é os demonstrativos contábeis, o balanço, um balancete, DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. Então, esses são a síntese do que você operacionalizou. É como se fosse o fechamento, o resumo, entende? Então, o kit caixa, ele recebe essas informações. Dentro dele vão informações técnicas que o analista da caixa recepciona e ele vai, em cima daqueles números, te avaliar. E aí ele vai fazer uma classificação. Mínimo que eu preciso Cai, hoje é 1 milhão, né? Pelo menos 1 milhão de faturamento. Você não tem né? uma regra específica tem, né? de faturamento. Você tem uma regra de empreendimento mínimo. Uhum. O que é o empreendimento mínimo? Hoje, para empreendimento multifamiliar, o banco só te empresta dinheiro no SBPE se você for pegar no mínimo 1 milhão. Uhum. Se eu for, eu pego. Então, por exemplo, eu quero pegar, vou fazer 2 casas, 200 mil cada de custo de obra, 400 mil. O banco não pega. Por quê? Porque o trabalho que dá a operação é pouco. Então, você vai ter que fazer mais casas, vai ter que fazer casas mais caras. Então, eu teria que fazer, vamos chamar de empreendimento, acima de 1 milhão. O custo que você vai pegar ali vai ser 1 milhão. Isso é recente, né, Caio? Porque se a gente pegar 2 anos atrás, a Caixa não queria conversar com um pequeno empreendedor, né? Cara, não é. Eles mudaram um pouco a abordagem. Assim, Pois é, essa era uma situação que chegava muito para mim. Né? Não é que ele não quer trabalhar com o pequeno incorporador, ele não tinha braço para trabalhar. Hoje, em Goiás, a gente tem o Diógenes, que é fenomenal, e ele tá com essa figura. Ele tem muito... Inclusive, o jeito dele de trabalhar é muito bacana, porque ele consegue dar esse suporte. O que faltava muito antes, aí... falando também o lado ruim da Caixa, né? É que muitas vezes eles tinham uma demanda tão grande que ele deixava um pouco de lado. Mas de uns anos para cá, eles estruturaram muito bem até esse atendimento pela SE ao pequeno e médio incorporador melhor. A SE, para quem não conhece as letrinhas da Caixa, é a Superintendência Executiva de Habitação. Tá? Então, hoje, acho que isso é muito possível por conta do organograma da Caixa, que hoje tem uma superintendência exclusiva que toma conta de habitação, então, que hoje, às vezes no passado não tinha. E outros estados, eu converso com gente do Brasil inteiro, quando a SE não é tão bem estruturada, tão bem, assim, entende por que eles estão ali, eles têm mais essa dificuldade. No Centro-Oeste, a gente tem muito felicidade disso, mas eu converso com o povo de São Paulo, do Sul, todo mundo é muito bem atendido nesse sentido também. Mas o que eu gosto de ressaltar? Tem muita gente que fica brava, fala assim, nossa, fui lá no gerente, meu PJ da Caixa, e ele não me ensinou tudo. Eu falo, cara, gerente não é professor. O pessoal tem essa mania. Eu vou pegar, tirar uma tarde, vou sentar na frente do gerente, ele vai ficar a tarde inteira me explicando o que é gerir, que é apoio à produção, como é que preenche o kit e tal. Aí eu falo, isso não existe. O cara, ele é um gerente de banco. Mas eu acho que a nossa geração quer tudo muito fácil, muito rápido e não quer esperar. Então, acaba que para estruturar a empresa, para começar a incorporar de forma correta, por exemplo, você acaba metendo os pés pelas mãos pela falta de tempo, pela ansiedade. Aí eu acho que não é nem falta de visão. É igual a gente falou no começo. Qual que é a sua intenção? Pegar a escala, aumentar o empreendimento. Ninguém vai fazer 2 casas no ano e vai fazer 5 mil no ano seguinte. Isso é uma visão que você tem que ter. Para eu sair de 2 casas para 5 mil, é um processo. Como é esse processo? Primeira coisa, entender que na pessoa física não dá para eu fazer 5 mil casas. Já pegou algum no imposto de renda lá? Em 5 mil casas na pessoa física. Eu vou te falar, viu? Tem um pessoal que é criativo. Viu? Mas aí a primeira coisa é ter essa questão da intencionalidade, decidir fazer, entender que é um processo. Aí você vai falar, mas é isso. O que o banco pede como norma é que a empresa esteja aberta e ativa há 12 meses.
Cara, 12 meses é muito pouco tempo. Passa muito rápido. No processo. Não, mas em termos de planejamento também, né? Não, Planejamento, o Caio você vai falou no pensar episódio em 5, anterior, 10 você pega anos. grandes incorporações acima de 50 milhões aí, são 7 anos de todo planejamento de obra. Eu falo assim, Entendeu? incorporadora, tem muita gente que chega assim, nossa senhora, vai demorar demais pra eu ficar igual a Cirela, pra eu ficar igual... Cara, os caras têm 60 Os caras têm anos. 60 anos de mercado. Incorporadora MRV tem 50 anos. Por que você quer ficar igual a ele semana que vem? Isso não é startup de tecnologia. Não mesmo. Você não tá criando Facebook, não. Você não tá... Então, Mas é angústia, né? É angústia. É angústia. E também a internet, as redes sociais trouxe uma sensação de tudo é muito rápido. Igual a gente estava falando de curso, eu estou brincando aqui, até falei que eu compro vários cursos. Você vê uma facilidade das pessoas que estão dando curso. Quando eu vejo um curso que é sério, eu pago realmente. Por quê? Porque vende-se muita mentira na internet. Demais. Então, assim, muita facilidade. Igual a aquisição e construção, que a gente fala muito. Quando se fala em aquisição e construção, é um meio de escalonar seu dinheiro, ganhar uma rentabilidade, alavancar seu dinheiro de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Só que se a pessoa não saber trabalhar com aquisição e construção, não entender a medição, não ter esses time, ele se estrepa do início ao fim. E as pessoas vendem uma facilidade que não existe. E a pessoa que não consegue distinguir o que é certo, ela compra a ideia e ela acha que realmente que vai ficar milionário. Tipo, daqui 6 meses eu tô milionário. Isso Adoro esse tipo de cliente aí que a gente ganha dinheiro, resolvendo o problema desse. Não, e dá muito problema. Então aqui é a minha dica direto. Gente, se você quer trabalhar com incorporação imobiliária, entenda que é um mercado de longo prazo. Ninguém, absolutamente nenhuma pessoa na história mundial ficou rico com incorporação imobiliária rápido. É um mercado muito rentável. Por quê? Porque a gente trabalha com volume de dinheiro maior que outros mercados. Sim. Mas ele é um mercado que você não vai crescer tão rápido. Você vai precisar passar por etapas. Até o seu nível de alavancagem, a gente fala do GERIC. O GERIC, para quem tem faturamento abaixo de 150 milhões, ele tem 3 resultados. O LGCE, o LGC e o rating. O seu LGC e o LGCE, ele não vai aumentar tanto de um ano para o outro. Mesmo que você aumente o volume, ele vai aumentando gradual. Por quê? Porque o banco vai analisar o risco daquela operação e o tempo de mercado ele vai contando isso. Então, o que você precisa entender? Eu quero crescer. Beleza, vamos montar uma meta plausível de 5 anos, uma meta de 10 anos, para você construir aquilo ali todo. Às vezes a gente conversa com o pessoal de startup, tem muito essa visão, né? Do cara, a minha empresa tem 12 anos. O pessoal fala, mas você ainda não é o maior construtor do mundo. Eu falo, cara, eu tenho 12 anos. Em startup, uma startup de tecnologia de 12 anos, ela é uma startup velha, ela já passou por várias coisas, várias compras e tudo mais. Uma incorporadora de 12 anos, ela está no começo. Por quê? Porque o ciclo do mercado imobiliário, você tem ali, às vezes, 5, 8 anos. Então, eu passei basicamente por 2 ciclos de mercado. Então, você pega uma incorporadora de 40, 50 anos, ela já passou por vários ciclos que ela foi crescendo, dando salto de crescimento a cada fase de expansão. Então, para quem quer entrar nesse mercado, entenda que, em muitos aspectos, é um mercado ingrato. Ingrato em que sentido? Não vai ter esse boom de startup. Acordei no dia, tô bilionário. É diferente de você criar um software, você criar um negócio que, putz, trem explodiu. A incorporação imobiliária ela é um mercado muito mais consciente. Ela tem menos risco, porque a gente trabalha com ativos reais, né? Então tudo existe ali, não vai virar pó. Muitas vezes o que é investimento e tal, mas a gente tem que ter essa mentalidade de longo prazo, porque senão acontece com vários outros incorporadores, fica no meio do caminho. Levei meu documento, provei meu GERIC, agora eu preciso começar o empreendimento. Você falou algo em torno de 3 letrinhas aqui, SCP, SPE. Acho que é nesse momento que a gente molda o nosso tipo de eu vou estruturação. Vou deixar para o contador explicar o que é. Aí eu vou falar do lado do incorporador primeiro. A gente tem que entender as estruturações. A gente tem um CNPJ que é a empresa, mas a gente tem que entender cada empreendimento como uma empresa em si. Aí eu vou deixar nosso contador aqui explicar melhor. SCP, SPE. Olha, vamos lá. As duas incorporam. As duas são feitas através de uma incorporadora. É diferente. Eu vejo modelos de negócios distintos, sabe? Eu posso ter dentro da SPE um SCP. Entendi. Exemplo. Melhor para falar o que é SPE e SCP primeiro, que o pessoal já... que a gente já dá definição, né? Então, assim,
A SCP, ela a gente traz na terminologia essa abreviação, mas ela significa Sociedade em Conta de Participação, que basicamente é um contrato entre partes de investimento. É a formatação jurídica, né, e agora também contábil, que de primeiro não havia tanto, assim, eu digo assim, fazia-se muitas SCPs juridicamente, através de contrato, mas contabilmente elas nunca existiram. Não criava CNPJ. Não criava CNPJ, porque não tinha exigência e tal. Então, assim, ficava o cara jogando um dinheiro ali naquela, dizendo que tinha uma SCP, não tinha tratamento contábil e voltava. Então, isso, a Receita Federal, ela deu um tratamento diferenciado para isso, porque ela viu que começou a perder um pouco o controle disso tudo, sabe? Então, hoje, há necessidade de um CNPJ, ele não é um CNPJ operacional, né, igual o da sócio ostensiva, que é quem faz toda aquela administração da SCP, porém, ele gera controle contábil, que é o que a Receita quer, ela quer entender seus números. Então, vamos pensar que ela é como se fosse uma filial, um centro de custo da sua empresa. Você tem a sua incorporadora, né, por isso que eu falo que elas são variações da incorporadora, né? Você tem a sua incorporadora e cria-se uma SCP, né, da qual vai fazer um empreendimento específico ou vários empreendimentos específicos, né? Mas a gente sempre gosta de estruturar. No escritório eu tenho muito essa metodologia. Eu gosto de estruturar por empreendimento, sabe? Eu acho que facilita também a apuração do resultado, porque eu penso muito no investidor, sabe? O investidor ele tem que receber essa clareza, porque muitas das vezes na ponta de lá do investidor, na hora de fazer o imposto de renda da pessoa física dele, tem um contabilista que não entende muito bem essa estruturação. Então, a gente precisa trazer informes ali mais claros, mais simples para ele, para que ele possa levar, porque ele está inserido naquele negócio. Então, ele não pode ter problema também. Então, a gente preocupa muito com essa questão também da outra ponta lá, tá bem assessorado. Quem está investindo. Aí volta naquilo que a gente falou. É diferente você virar para o investidor, me dá um dinheiro aí, deposita na minha conta física que eu vou ver o que eu faço. Agora você fala, já criei uma SCP aqui, é um instrumento que eu estou criando, que a gente tem essa contabilidade bem feita do dinheiro que você está aplicando. Então, ele vai ter uma procedência, vai estar no seu imposto de renda, que você aplicou um dinheiro na SCP, muda a visão até do investidor sobre aquele negócio. Fala, cara, o cara criou um CNPJ, no meu imposto de renda está saindo que eu tenho um dinheiro investido naquele CNPJ, naquela SCP, fica uma coisa muito mais profissional. E além disso, gera credibilidade. E a gente vai gerando esse lastro, vai mostrando contabilmente, fala, cara, a empresa ela está evoluindo, ela está trabalhando, ela está fazendo isso tudo. Ela tá, como se diz, ela está dando a formatação correta por aquilo que é exigido dela legalmente. Uma das coisas que o banco olha muito é essa questão da governança. Quão claro é os balancetes, o balanço, a movimentação contábil da empresa. Por exemplo, vai ter um analista, que geralmente é contador também, que ele vai olhar aquela documentação da empresa para o Geric. Cara, se for uma zona, o cara já vai marcar lá no X, eles têm até o campo, eles vão falar, empresa sem governança. Por quê? Basicamente, a contabilidade dele é uma zona. Então, isso já pesa negativo pro Por isso que eu não apresento nota fiscal, põe só aquele valor unitário lá para não ter problema. Em termos de ganhar esse ponto aí de uma boa governança, Caio, minha contabilidade precisa ser terceirizada, eu tenho que ter uma contabilidade interna, até que ponto que eu posso equilibrar isso, né? Cara, eu acredito que contabilidade interna é para empresas maiores. Eu mesmo não tenho. Contabilidade interna. A gente tem bons parceiros contadores que conseguem fazer essa estruturação. É lógico que a comunicação tem que acontecer, o canal, tudo. Tem que ser uma coisa construída a duas mãos. Também não dá para chegar para a contabilidade e falar, resolve aí, eu não quero discutir nada com você. Não, é uma construção. A gente vai fazer uma SCP, vai ser estruturada assim, eu vou fazer isso. Tem que ser uma construção. Então, quem está do lado de cá, aí eu falando lá do incorporador, do consultor, ele tem que entender também mais ou menos como aquilo funciona, até para ver se o instrumento que ele está usando é o correto. Fala, beleza, vou fazer um SCP de investimento. É o melhor jeito que eu vou usar? Não é? Por quê? Beleza, qual que é o seu objetivo? Eu queria que meu LGC e meu LGCE aumentassem no meu Geric para eu conseguir fazer mais empreendimentos. Então, pode ser que te ajude, porque aí até falando ali na figura da SCP, a gente tem a figura do sócio ostensivo. Então, basicamente, o incorporador, o consultor, ele entra ali e os outros entram como sócios participantes, que antigamente era sócio oculto, né? Sócio oculto. Que era o nome feio, eles mudaram para sócio participantes. Gourmetizaram o nome. Fantasminha. Então, basicamente, você tem ali o sócio, que é basicamente, quem manda, quem faz tudo é esse aqui. Os outros estão só participando ali, botando dinheiro, fazendo um negócio aqui. Então, quem está fazendo ali? Entra na governança, né? Entra na governança. Então, tudo aquilo vai contando para o banco nesse conceito geral e vai ajudando a melhorar
Na SCP, toda a parte de responsabilidade é para quem é os sócios principais ali. sócio Não, Sócio acessível, que é a incorporadora. Que é o Que é- sócio principal. não reflete nos sócios participantes. Não. Então, a gente fala assim, eu brinco Então, muito com melhor os clientes. do mundo para o investidor. Eu falo muito assim para os clientes, Caio. Mas Eu é falo melhor assim, do é o mundo. Quem não gatilho. oferece isso pro investidor? Como é que faz? Você tá vendo? O Aí investidor é o não ter o põe conhecimento. risco nenhum. Entende? Aí você vê o importante do conhecimento. Tá vendo Se você como que ele chega- vale dinheiro? Se você chega à operação, você não tem Esse nenhuma episódio foi responsabilidade. bom demais. Você não tem nenhuma responsabilidade na obra, nem nisso, nem naquilo. Nada. Porque É o pessoa gatilho da sustenta. venda. É isso Ele que você ter vai se participação apegar para no vender para o seu lucro, investidor. No investimento Dani, que tive não uma tem ideia. conterro. Eu tive uma ideia Tive uma aqui ideia. que eu tô. Compra o Gente, curso. Tive uma ideia. Ora. Tá não, vendo? isso aí já tá definido, mas eu tive uma ideia aqui. Eu acho que eu vou parar de gravar só um pouquinho para ligar ali minha sócia. Não, e eu vejo assim, a SCP, para esses investimentos Nossa, que ainda é a melhor existem, né? A gente vê coisa. assim, informais, ela casa muito bem. Porque Ela resguarda o ela investidor. resguarda o investidor, gente. Não, E- ele e só outra, participa do O lucro. que é o maior medo do investidor? O maior medo do investidor, vamos ser bem sinceros, é receber uma intimação de um pós-obra. É o trabalhista. Isso, um trabalhista. Enfim, o cara fica Não, e naquela. ele vai Assim, ele investir fica em algo. receoso. Eu falo assim, porque vai. muitos clientes já chegam e nós falamos assim, cara, a cada repasse que o meu investidor faz, ele fala, nossa, esse dinheiro não vai me dar problema, não, né? É desse jeito, sabe? Então, quando você dá, e deixa isso muito claro, eu falo assim. Dentro do mercado, eu vou trazer para o meu lado agora, mercado contábil. O que eu vejo muito erro dos contadores? Falta falar, falta conversar. Falta você fazer um onboard de entrada no seu cliente, Mas falar, a gente- falar os papéis de cada uma das partes. A gente, como Entendeu? cliente, falando por mim, eu, por exemplo, eu não converso com o meu contador porque eu não entendo nada que ele fala. Tá, não, tudo Ele fala bem, de um jeito, mas manda uma. Tipo assim, ai, o que é isso? Mas, Aí manda um Dani, texto lá, isso tem parecendo que eu mudado, tô falando sabe? com advogado, sabe? Isso Assim, tem tuc, tuc, mudado, tuc, isso tem mudado muito. E aí eu vejo Aí muito as aí, pessoas a têm gente receio. volta lá atrás, normalmente, na importância de nichar. Porque aí quando você conversa com um profissional nichado, ele Totalmente entende, diferente. ele já entende muito as suas dores. Ele já sabe quais são as principais dores que você tem. Então isso já é comum. E aí ele começa a falar a mesma língua que você. Mas eu sou um pouco menos fino que o Yuri. Eu acho que tem que entender. Sinceramente, fala, você não precisa tem saber algumas coisas fazer. que eu não consigo entender. Não, você não precisa saber fazer um balanço, o que é o ativo circulante, o que é isso, o que não é. Isso não precisa. Mas você precisa entender, por exemplo, da estruturação do seu negócio. Quem vai sentar com o investidor para captar é você. Igual. Quem vai chegar para ele explicar o que é um SCP é você. Isso. Então, tem algumas coisas, mas isso é termo contábil, é coisa contábil. Você tem que saber, porque isso está no seu core business. É o que eu falo. Você tem que ter. Quem tem muito dinheiro, muitas vezes você vê herdeiro, o herdeiro não precisa saber de nada. Porque tem sempre alguém para resolver para ele. Então você vai conversar com o herdeiro, traz o herdeiro podcast aqui, ele vai ficar falando de praia, de cor. Porque o herdeiro ele tem um dinheiro, ele vai conseguir fazer o negócio dele, botar várias pessoas para fazer, porque ele já tem um dinheiro. Ele tem uma parte importante do negócio. A outra parte, né? Agora, quem não tem o dinheiro tem que ter o conhecimento. É. Então, É eu um ou defendo outro muito Pra isso, convencer o herdeiro. Porque igual. Trazer o herdeiro pra convencer. Convence o Igual, herdeiro. eu tô pensando num negócio, numa construção. Tem um lote, vou construir, não tem o valor da obra. Já até cheguei a conversar sobre isso com o Danilo. Aí Ô, minha Dani, sócia procurou depois um desse contador. podcast, eu não quero, Gente, eu não não. entendi nada. Depois desse podcast, eu já entendi tudo. Entendi tudo que foi falado, sabe? Você fala assim, cara, tem que procurar pessoas realmente que saibam. Se você quer mexer com incorporação, Caio, contador, Yuri, não adianta. A gente fica dando murro em ponta de faca, perdendo tempo, tentando entender na internet. Por exemplo, SCP. Eu tô lutando com isso aqui, tem 15 dias para tentar entender o que é, para formatar, para desenvolver, para como que eu vou explicar para o meu sócio. Um simples conversa aqui de 15 minutos de forma que a gente entende, vamos dizer assim, o Yuri explicou tudo. Coisa que outras pessoas não conseguiam explicar pra gente. Mas eu vejo muito disso. Não sei se é ego. Você pra tem um parecer escopo que também sabe, para não conversar, né? Eu acho que já novamente volta na questão de você ser direcionado. Porque como você é direcionado, eu recebo muito engenheiro recém-formado, arquiteto recém-formado, que está prospectando agora, que está iniciando agora, ou que iniciou ali com o PF e agora está nesse novo desafio da carreira ali, que é abrir a sua empresa, né? Enfim. Quando você já tem um escopo que é entender a dor.
É saber colocar o correto ali no que ele precisa. Você já vai falar intencionalmente ali para ele. Aí eu vou falar de problema que eu tive, várias outras pessoas tiveram também. Quem teve mais de 10 anos no mercado, isso que ele falou, procure alguém que se declare, fale. Eu sou um contador especializado no mercado imobiliário. Isso faz total diferença. Total. Porque, por exemplo, o jeito que o varejo pensa, o jeito que a estruturação é totalmente distinto. Eu falo muito de uma coisa que outros segmentos não usam tanto, que é o balanço consolidado. Então, por exemplo, numa incorporadora, a gente tem a incorporadora, que é a holding, a gente tem várias SPS. Então, muita parte do nosso faturamento vem das SPS. Então, você fala, nossa, mas eu não estou faturando no meu CNPJ, eu estou faturando em vários CNPJs. Aí você cai na mão de um contador de outro que não é tão específico, não sabe? Aquilo ali vai te dar uma possibilidade de alavancagem muito baixa, porque ele não consolidou. A partir do momento que você vai num contador que entende daquele negócio, que sabe destruir, você fala, cara, você tem várias SPS, mas é o mesmo negócio. Vamos consolidar aqui, porque até a Caixa ela entende muito bem sobre consolidação. Então, ela sabe que o nosso mercado ele funciona assim. Então, o primeiro passo que faz total diferença. São as particularidades, né? É você entender que aquele nicho ele é específico. Quanto mais pessoas nichadas e que entendem daquela... É igual eu falo, se eu não tenho experiência numa área, numa parte do negócio, eu vou procurar quem tem experiência. Então, Caio, se eu tenho 10 SPS, são 10 empresas diferentes, 1 milhão de faturamento em cada, eu posso consolidar isso aqui, levar lá na minha empresa principal, eu tenho 10 milhões de faturamento para a Caixa, isso não vai me atrapalhar no Geric. Não vai se atrapalhar. Pelo Aí contrário. você tem detalhes. Por exemplo, a empresa, eu estou numa SPE, mas eu tenho 5% e não sou gestor. Então, naquela consolidação, isso aí vai contar. Então, depende de vários fatores também, até como fazer essa consolidação. É importante ter o acompanhamento de um contador que vai saber te instruir nisso. Cara, eu estou entrando num negócio aqui, mas não vou nem participar, é só para pegar. E falar, cara, você não está na administração? Não. Você tem um percentual baixo? Cara, eu acho que não vai te ajudar em nada isso aí. Então, até nisso, você tem que ter umas análises ali para... Envolvendo o negócio. Para pensar. Os impostos são os mesmos. Imposto sim, né? Porque a formatação tributária, ela é uma, né? Ela é por segmento tributário. Então, vamos trazer para o universo das empresas do lucro presumido, né? Que é o mais tradicional que nós temos. Então, quando você pega uma empresa que é do lucro presumido, formata uma SCP ou uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico para aquele empreendimento, enfim, né? Você tem um regime tributário definido para aquilo ali. Então, o lucro presumido, geralmente, que é o mais tradicional, você define ele naquele negócio. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma incorporadora, mas montei um negócio e aquele negócio vai ser tributado pelo aquele regime que eu escolhi, que seja ali o lucro presumido. Aí vem outras variantes ali junto, né, que é a afetação do patrimônio, com o regime especial de tributação que é a RET. Agora eu quero tirar a dúvida também. Posso? Afetação e RET. A gente usa muito para a empresa até determinado faturamento, o RET para a nossa área geralmente fica 4% sobre o que a gente vende. E às vezes, como eu estou há tanto tempo fazendo no CNPJ já, eu não tenho nem ideia como é na pessoa física hoje. Então, até para você puder falar, para eu aprender também, até para conversar com o pessoal, mas hoje eu vou construir, por exemplo, 10 imóveis na pessoa física e 10 na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu vou tributar meu RET, pagar 4% sobre o valor de venda. Pensa numa pessoa física. Eu sei que tem variações também pelo volume, né? Mas o que seria um comparativo ali? Pensando... Na pessoa física, você tem ali o ganho de capital, que ele começa com a alíquota que inicia em 15%, né? Sobre a receita. Sobre a receita. O que eu vejo que é vamos partir do primeiro ponto, que é o risco. Né? Então, assim, quando a gente fala em tributação, a gente tem que mensurar riscos tributários. Esse é um dos primeiros pontos, para fazer um bom planejamento tributário. O que eu vejo que na pessoa física eu não gosto dessa tratativa pelo risco que oferece. Porque se eu estou pagando sobre lucro, eu tenho margem de contestação. E aí nós abrimos um leque de possibilidades para o fisco, e ele pode se apegar a isso, que é a ausência de documental. Então, se o cara tem Como é que você prova que você gastou aquilo mesmo naquela obra? Entendeu? Por mais que o fisco ele tem também um lado humano, vamos falar assim, por mais que ele tenha e ele entenda o que é o custo médio de uma construção daquela, com índices oficiais, CUB, VAL, eu vejo enfim. que o lado humano vai pro cara que faz uma casa, faz a casa dele. Se o cara tá fazendo 10, 20 casas, charada, é isso que eu tô te falando. Você não é humano não, amigo, você é uma máquina. Ele vai falar assim, meu amigo, sua formatação de negócio tá totalmente errada. Entendeu? Você tá, vamos falar assim, você tá transgredindo a norma tributária. Então, é isso que eu falo. O cliente me fala, Yuri, eu faço uma casa por ano, faço na PF. Cara, é aquela história. Continua.
Não vou, você está satisfeito? Você está satisfeito? Continua. Vai ficar só nisso? Vai. Continua. Eu não vou fazer terrorismo. E aí, às vezes eles vêm de outro contabilista e falam, Deus me livre, não faz isso, não, você tem que abrir uma empresa, papá. Eu não tenho eu não parto dessa mentalidade, sabe? Eu falo, não, cara, você tá com uma casa, não pretende aumentar isso, cara, continua na pessoa física, faça o ganho de capital corretamente, pague seus impostos corretamente, você não vai ter problema nunca, entendeu? Então, basicamente, da pessoa, eu vou falar de 10 casas para ficar um número, vamos supor que é um faturamento ali, cada casa... 2 milhões. Falar de 2 milhões de faturamento na PJ ou na pessoa física. Na PJ eu vou pagar os 4% do RET, na pessoa física seria a partir de 15% sobre a receita. Sobre a receita. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma comprovação robusta dos meus gastos ali, vinculada à obra e tudo sim, mais. Sim. E isso tende a subir conforme vai aumentando o valor? Tende a subir, porque ela inicia em 15%. Entendi. Quanto então, maior, mais perfeitamente. Aí ela vai tendo variações. Até 1,5 milhão, se não me falha a memória, aqui ela já vai para 17,5. 1,5 milhão de faturamento ou de ganho? 1 milhão de ganho. De ganho. Tá? Então a gente vê outro ponto. Na escala. Quanto mais eu escalo, mais maior vai ficando sobe. essa diferença de tributação da física para a jurídica. Então, basicamente, a nossa contabilidade do Brasil foi feita. Eu falei, cara, se você quer crescer? Não, se você quer trabalhar com aquilo, faça na pessoa jurídica. Pessoa física não foi feita para isso. E um erro comum que a gente vê, assim, que a gente pega em estruturação de construtoras, às vezes que já estão abertas e chegam no escritório, já é a estruturação contábil errada. Porque aí ele já começa a ter volume, aí ao invés de migrar já para uma empresa no segmento do lucro presumido, ele migra para o Simples Nacional, que tem o mesmo princípio da pessoa física, enquadra. A progressão de alíquota, né? Aí ele vai e enquadra. Você pode enquadrar, de certa forma. Na realidade, tem solução de consulta da Receita Federal, acho que é a 136, que ela equiparou o compra e venda de imóveis próprios à incorporação imobiliária. Então, você pode, e no Simples Nacional, você faz a exclusão do ICM. Né? Por quê? Porque a venda de imóvel ela não é passiva da cobrança de CMS, porque ela não é considerada uma mercadoria transitória, igual um sofá, uma mesa. Pro outro. Perfeitamente, entendeu? Então você tem condições. Só que assim, você tem uma alíquota começando ali, excluindo ICM ali de 2,75 até 180 mil. Acho que hoje no mercado quase nem tem casa de 180 mil mais. Não. Então, novamente, o cara cai... uma casa já subiu. Já subiu a alíquota. Então, novamente, o cara cai de novo numa estruturação errada. Então, isso é muito importante também entender. Não é só abrir a PJ, é abrir ela corretamente também, com a estruturação. É por isso que eu falo, qual que é seu plano? Não, meu plano é continuar crescendo. Então, sair de 2 e para 4, e para 10, e para 20, e para prédio, e para isso, e para aquilo. Se essa estruturação é importante, fazer essa estruturação, esse planejamento contábil desde o começo. Sim. Mas quando você pensa em pessoa física, tem um negócio assim, não sei, não entendo de contabilidade. Se você eu aprendi pega... hoje que você tem que entender. Para de falar vou ter isso. uma aula com o Yuri. Quando você pega... Porque eu não vendo imóveis na pessoa física, mas vamos lá, você pega um imóvel na pessoa física, você vende ele, você gira em um ano aquele dinheiro, ou no mesmo mês, você não paga imposto. Quando aquele dinheiro volta... Isso é mito, tá? Não existe isso, não? Isso é um mito do mercado, viu? O mercado propagou-se. Eu acho assim, deu um estalo em alguém, ele falou isso e propagou isso para o mercado. Não é o que está na legislação. Existe a famosa isenção de ganho de capital, que dá para vocês usar para um cliente, pessoa física tradicional, de forma muito estratégica. Vou te dar um exemplo bem clássico. Eu tinha um cliente que ele comprou 2 imóveis ao mesmo tempo. Ele comprou um imóvel no Portal do Sol, lá em 2002, ele comprou um apartamento daquelas primeiras torres que saiu ali no Jardim Goiás, perto do Pão de Açúcar ali, sabe? No Jardim Goiás, ele descendo a avenida D ali. A valorização de ambos foram boas, mas a do Portal do Sol foi muito maior, não compara. Entendeu? Por mais que na época o preço de custo desses imóveis foram bem parecidos, mas, todavia, né, entretanto, a Casa do Portal do Sol teve uma alavancagem, né, de valorização monstruosa. Então, o que aconteceu? Ele não é construtor, ele é um cliente pessoa física nosso, normal. Ele decidiu vender esses 2 imóveis para comprar uma casa melhor, comprar uma casa dentro do condomínio fechado. Só que a gente tem uma maturação no tempo, de algumas regras na isenção, que é um prazo que chama de 180 dias, né? E ele, primeiramente, vendeu o apartamento, e depois conseguiu fazer um negócio na casa do portal. E aí ele me perguntou, né, Yuri, como que eu dou essa estruturação? Né? E aí a gente foi conversando. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente tem um cartucho para queimar, que é a isenção dos 60 meses que a gente fala, né? Porque o que a norma fala? A norma fala que se nos últimos 60 meses você vendeu um imóvel e
e aquele imóvel, você aplicou o recurso dele num prazo de 180 dias, num novo imóvel residencial. E aí vem um termo, gente, assim, aí vem uma confusão louca. Outra confusão. Imóvel residencial é o quê? É lote? É terreno? Não é. É casa. Onde dá para morar. Entendeu? Eu entendo que a Receita considera você comprar de uma incorporadora, mesmo que não exista, porque a lei prevê isso, mas você tendo o contrato é considerado, tá? É considerado imóvel, tá? Por quê? Porque a incorporadora tem toda a disposição legal de prever o empreendimento e vendê-lo na planta, mesmo que ele não exista. A Receita considera. Aí vem a importância de ter uma incorporadora, né, Caio? Então isso pode, tá? Agora, eu vou lá e compro um terreno para mim pegar o resto do dinheiro e construir e quero usar a isenção? Não é. A norma não prevê isso. Isso o pessoal faz muita confusão. Então, você precisa comprar um imóvel residencial. Então, até 60 meses... No período de 60 meses, você não pode utilizar essa isenção novamente. Então, você queima um cartucho. Então, o que eu fiz com ele? Vamos pagar o ganho de capital no apartamento e a gente usa a isenção na venda da casa. Isso é uma estruturação, isso é um planejamento tributário. É interessante que, por exemplo, a gente tem que pensar muito o que a pessoa física, que é o que a gente está falando, o cara está comprando para morar e tudo mais. Agora, o cara que tem um business dele, ele vai fazer, não é só uma, ele vai fazer mais, ele vai rodando. Então, você tem que pensar mesmo na tributação e pensar nessa escala. Então, não adianta falar, vou fazer aqui, vou dar um jeito. Às vezes, ele dá um jeito uma vez, dá um jeito duas vezes. Na terceira vez, creu. Terceira vez vem a... Aí vem fumo, viu? Vem fumo. Não tem jeito, não. Nossa. Dani, Então, você tá conversando demais esse episódio. E eu vou te falar, A assim, outra eu fiquei caladinha. com algumas alterações nos últimos 2 anos aí, a gente tem... não é terrorismo, eu sou contra contador que faz terrorismo, sabe? Eu penso assim, você tem que entender a lógica das coisas, você entende? Tem um porquê, tudo tem um porquê e como que vai funcionar. Quando a gente fala em imposto de renda da pessoa física, você tem uma série de malhas, que é cruzamentos de informações, né? Que vão afunilando ali para que o fisco entenda o que você anda fazendo ali na pessoa física, na sua operação. E uma malha poderosíssimas que nós temos hoje dentro do processo do imposto de renda da pessoa física, porque ele cruza, né? E aí eu fui buscar entender como que essa malha comunica, né? É o famoso SERO agora, que é aquele SERO, alguns falam, outros falam SERO, que é o Serviço de Regularização de Obra. E o que tem a ver o INSS da minha obra com o meu imposto de renda da pessoa física? Como a lei ela trata sobre o volume de obras na pessoa física, é aquilo que a gente estava falando. Uma coisa é o cara fazer uma casa, outra coisa é o cara fazer 10, 15, 20, 30, 40 casas, como a gente sabe, tem cara que faz. Faz mesmo, a gente sabe disso, né? Até dá errado. Até dá errado, isso mesmo. Então, a Receita puxou o SERO muito com esse intuito de controlar essa galera que vem fazendo operação característica de uma pessoa jurídica na pessoa física. Vai começar a cair então agora? Todo mundo vai... Não é isso. Mas o que acontece? Você já tem um alerta. E vai mapeando melhor. Você começou a mapear. É aquilo que a gente falou. Vamos pensar em política de crédito. Quando o crédito, há uma escassez do crédito, o que começa? Restrição. O famoso, é o termo que vocês estavam dizendo, o restritivo, né? Começa a ter a restrição. A Caixa começa a analisar cenários que, às vezes, quando o crédito estava mais abundante, vamos falar assim, não eram tão levados em consideração. E o que a gente tem no Estado, quando às vezes a arrecadação ela é necessária? Eu vou analisar, eu vou enxergar onde eu tenho ponta e processo para fazer a fiscalização acontecer. Um caso bem recente que nós temos é os avisos de regularização de obra. As pessoas físicas que construíram sua casa própria, um galpão para alugar, enfim, não regularizavam suas obras pensando numa decadência. E eu não estou aqui para criticar, porque eu falo assim, que acho que quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Então eu não estou aqui para falar que era certo, que é errado, mas eu quero explicar o seguinte: a norma, ela fala que você tem que regularizar, ela fala que você precisa fazer todo o processo, né, de regularização daquela obra e a averbação junto ao cartório. Isso é um ponto. A norma diz isso, né? Cabe ao fisco fazer a fiscalização. E agora ele está fazendo em vias de fato. Então a gente recebe muita notificação ali de contribuintes hoje caindo e a Receita arrecadando monstruosamente. Então, ou seja,
Precisamos de conhecimento. Eu vou ser restritivo aqui, porque a produção já está... Precisamos de conhecimento, tive uma ideia. Vamos comprar 2 cursos. 2 cursos, Contabilidade senhor. de corporação. Depois a gente conversa. Pessoal, eu queria nem agradecer falo. mais uma vez. A gente com Mais uma 60 e vez. poucos minutos já de Conversa episódio. boa. Um bate-papo bem bacana, bem técnico. Hoje eu mais aprendi do que conversei, né? Queria agradecer, Yuri, mais uma vez a sua participação. Caio, obrigado de novo pela disponibilidade. Obrigada. Dani, mais uma vez. Então, esse podcast vai estar lá no Spotify, no Instagram, no TikTok. Siga a gente lá. Muito obrigado. Vai já, pessoal, despedir aqui também. Brigadão mais uma vez, tá participando aí, falando mais sobre o mercado imobiliário. É isso aí, turma. Vamos começar a semana sem preguiça de aprender e que vai dar certo lá na frente. Obrigado. Obrigado, valeu, até mais. Até mais.